Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Introcomp. A aula de hoje é chamada de Conceitos Básicos 3, ela é a quarta aula do curso, e nela iremos estudar sobre estruturas de repetição. Caso você ainda não tenha assistido às aulas de Conceitos Básicos 1 e 2, você pode clicar nas anotações na tela para ir para essas aulas. O entendimento dessas aulas anteriores é fundamental para o bom acompanhamento dessa aula. O principal objetivo dessa aula é conhecer os principais tipos de estruturas de repetição disponíveis na linguagem C, que são o for, o while e o do while, e implementar algoritmos que utilizem esses laços de repetição. E para que servem essas estruturas de repetição? As estruturas de repetição vão ser utilizadas quando a gente quer repetir trechos de código, necessidades de repetições de decisões baseadas em fatos passados e proporcionar inteligência ao programa. Existem três maneiras básicas de controlar o fluxo de um programa: as estruturas condicionais, que vimos na aula de Conceitos Básicos 2, as estruturas de repetição, que vimos que vão ser o foco da aula de hoje, e os desvios incondicionais, que a gente vai falar um pouco no final da aula. Um conceito básico, porém importante, que iremos precisar é o conceito de acumuladores e contadores. Acumulador é uma variável que ocorre em ambos os lados de uma atribuição. Aí nessa tabela a gente pode ver a sintaxe de um acumulador. Por exemplo, um acumulador que vai realizar a operação de soma, você pode escrever ele como A igual a mais x. Porém, tem uma forma abreviada também, que pode ser A mais igual a x. E de forma semelhante temos as outras operações, por exemplo, subtração, A igual a menos x, ou A menos igual a x. Aí você pode usar qualquer uma dessas duas formas para escrever no seu código. Tem também contador. O contador é um acumulador, mas é um acumulador específico, porque ele aumenta ou diminui o valor de uma variável de 1 em 1. Sempre de 1 em 1. Aí você pode escrever também de duas formas. Por exemplo, para fazer um incremento de 1 em 1, você pode escrever C igual a C mais 1, ou simplesmente C mais mais. E o decremento você pode fazer C igual a C menos 1, ou C menos menos. As estruturas de repetição, elas vão usar expressões lógicas para poder fazer o controle de fluxo do programa, de maneira parecida com o if e o else da aula passada. Em C, como eu disse lá no início da aula, os principais laços de repetição são o for, o do while e o while. E as sintaxes deles têm semelhanças, por exemplo, os comandos a serem executados vão estar dentro das chaves e as condições a serem verificadas vão estar dentro dos parênteses. Bom, então vamos começar pelo while. Aqui nesse fluxograma a gente pode ver um pouco do comportamento do while. Por exemplo, aqui tem a entrada do código e aí vai ser verificada uma expressão condicional. Se essa condição for verdadeira, ele vai entrar, vai executar os comandos que vão estar lá dentro e vai voltar e vai de novo verificar a expressão. Se ela for verdadeira, vai continuar e ele vai fazer isso aqui enquanto a condição for verdadeira. Assim que a condição for falsa, ele vai sair do laço. Aqui tem uma comparação em pseudocódigo em C. O while é equivalente do pseudocódigo da expressão então, enquanto. Enquanto a condição for verdadeira, então executa o código, fim, enquanto. E aqui da mesma forma, de forma parecida, while, condição, que vai ser verificada, entre parênteses, a chave, abre chave, o código ser executado e fecha a chave. Aqui a gente tem um exemplo de problema para resolver utilizando estruturas de repetição. Faça um programa que leia 10 números inteiros do teclado e mostre na tela a sua soma. Esse primeiro exemplo eu vou fazer com vocês para vocês verem um pouco de como é o uso de estruturas de repetição. Eu vou utilizar o dev-c++ para fazer esse problema. Nas aulas anteriores a gente estava programando no ambiente Linux, né, usando o Ubuntu. Aí nessa eu vou usar dev-c++ para mostrar aqui como é. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser declarar uma variável inteiro do tipo A. Essa variável vai ser utilizada para armazenar o valor lido do teclado. Perceba que se a gente não fosse usar estrutura de repetição, a gente ia precisar de 10 variáveis do tipo inteiro para armazenar esses números lidos do teclado. Vocês vão ver depois, quando a gente terminar o código, como isso vai funcionar direito. Mas basicamente vai ser essa variável que vai armazenar os 10 valores. A gente vai precisar também de uma variável i, do tipo inteiro, que vai ser nosso contador. Ele que vai controlar quantas vezes o trecho de código vai ser executado. É uma boa prática de programação sempre que você for usar contadores, acumuladores, esse tipo de variável, inicializar eles com o valor 0. É uma boa prática de programação e impede alguns bugs de acontecer quando a variável não é inicializada. A gente vai precisar também do nosso acumulador inteiro também, eu vou chamar ele de soma, e vai ser o valor que vai ficar armazenando e somando o valor de A em cada interação do laço. Eu também vou inicializar ele com 0 pelo mesmo motivo do i. Então, como a gente faria para resolver esse programa só uma vez? Em vez de ser 10 números, só ler um número.
Vamos começar lendo do teclado um número, com scanf. A gente vai ler um número inteiro. E eu vou armazenar o valor dele na variável A. Isso vai ler o número do teclado e armazenar ele na variável A. Muito bem. Agora, o que a gente quer fazer é somar o valor de A à variável soma. Então a gente pode fazer soma igual a soma mais A. Ou simplesmente utilizando aquela sintaxe curta que a gente viu, né? Você pode fazer soma mais igual a A. Isso resolveria o problema para uma interação, né? Aí agora a gente vai usar uma estrutura de repetição para poder fazer mais vezes isso. Eu vou fazer isso usando o while, e a minha condição vai ser while i menor que 10. Perceba que eu quero fazer o laço de repetição 10 vezes. Então, por que menor que 10? Porque o i começa com 0. Então, quando o i for igual a 9, vão ter acontecido, esse trecho de código vai ser repetido 10 vezes. E para isso, o i começa com 0, e aqui no final do laço de repetição eu vou usar i++, ou i igual a i mais 1, para incrementar esse valor. Então, vamos ver como é que funciona isso aqui. Quando ele entrar a primeira vez aqui dentro desse while, o valor de i vai ser 0. 0 é menor que 10? Verdade. Então ele entra aqui dentro. Lê uma variável do teclado, soma o valor dessa variável ao acumulador, incrementa o valor de i. Então o i agora passa a ter o valor 1. Vamos ver se a condição continua sendo verdadeira. I menor que 10? Verdadeiro. Então ele faz isso aqui novamente, somando um novo valor ao acumulador. E isso aqui vai ser verdade quando i for igual a... a última vez que isso aqui vai ser verdade vai ser quando i for igual a 9. Porque quando i for igual a 10, 10 não é menor que 10. Então ele vai sair do laço de repetição. Quando ele sair do laço de repetição, basta a gente printar o valor da variável soma. E o problema está resolvido. Agora vamos executar para ver se está tudo certo e como vai funcionar isso. Ok. Vou digitar agora os 10 números. Eu vou, por exemplo, digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 40. A soma que ele imprimiu foi 96. Se a gente somar todos esses números aqui, a gente vai ver que vai dar 96. Mais um exemplo. Faça um programa que leia diversos números do teclado e informe sua raiz quadrada. Quando um deles for negativo, pare. Então, pausa aí o vídeo quem quiser tentar e daqui a pouco eu vou voltar para mostrar a solução. Então, eu adiantei aqui, já escrevi o código e vou explicar com vocês. Bom, como a gente vai usar a raiz quadrada, lembrar de incluir a biblioteca math.h aqui. Quando a gente está programando no Linux, a gente, na hora de compilar, vai ter que lá fazer gcc, aí o nome do nosso arquivo, por exemplo, teste.c, -o, teste, e colocar o -lm, por causa da biblioteca math.h. Não deve ser mais, isso aqui não é necessário, mas lembrando que a prova do pessoal aí que está fazendo o curso vai ser no Linux, então é importante você saber isso aqui. Indo para o nosso código agora, a gente vai ter uma variável aqui, a, e uma variável raiz. Raiz vai armazenar o valor da raiz quadrada do número a, que vai ser lido do teclado. E essa linha está falando isso, né? A gente está lendo o número inteiro aqui e armazenando ele na variável a. O programa pedia para a gente ler números enquanto não fosse digitado um número negativo, né? Quando um deles for negativo, pare. Então, while a maior ou igual a 0. Como ele só falou negativo, aqui poderia ser maior que 0 também. Só que aí você iria sair do programa, sair desse laço de repetição quando fosse digitar o 0 também. Vou deixar com maior ou igual. Os dois funcionariam aqui nesse caso. Então, enquanto a for positivo, ou nulo, né, nesse caso, a gente vai armazenar na variável raiz a raiz quadrada da variável a. Então, raiz igual a sqrt de a. Em seguida, a gente vai printar o número da raiz e vai ler do teclado outro número. E se esse número a for maior ou igual a 0, ele vai repetir esse código. E ele vai repetir isso aqui enquanto a for menor que 0. Se a for menor que 0, ele vai sair do laço de repetição e vai finalizar o nosso programa. Vamos dar uma olhada aqui no funcionamento. Bom, então a primeira coisa, ele vai estar esperando um número inteiro. Eu vou digitar, por exemplo, 9 aqui. Ele printou a raiz quadrada do 9, 3, e ele está esperando um novo número. Eu vou digitar, por exemplo, 64. Ele printou 8, a raiz quadrada do 8. Se eu digitar 0, ele vai printar, como está com igual aqui no código, a raiz quadrada de 0, que é 0 também. E se eu botar um número negativo, por exemplo, -2, ele vai finalizar o programa. Mais um exemplo para a utilização do while. Dado um número n,
leia os próximos n números e informe qual deles é o maior. Mais uma vez, se vocês quiserem pausar o vídeo agora e tentar, vocês podem fazer isso e depois eu vou voltar aqui com a solução. Ok, vamos ver a solução então. Aqui mesma coisa, estrutura básica. Não vou precisar mais da biblioteca math.h, como visto no exemplo anterior. E aqui eu vou usar 4 variáveis. Primeiro eu vou usar uma variável n, vou inicializar ela como 0. Todas essas variáveis são inteiras. Essa variável n vai guardar o limite, né, que eu vou usar para saber quantos números eu vou ler do teclado. Eu vou ter uma variável auxiliar aqui, que quando eu entrar em detalhes aqui do laço de repetição, vocês vão entender melhor o funcionamento dela. Mas basicamente vai armazenar o valor lido do teclado de cada interação. Eu vou ter uma variável maior, que vai ser utilizada para armazenar o maior valor desses que eu encontrar. Então, quando eu encontrar um valor que ele vai começar com 0, e eu vou jogar os valores para dentro desse maior, assim que eu for comparando o aux com o maior. De novo, vou explicar melhor aqui embaixo. E o i igual a 0, que vai ser meu contador, que eu vou utilizar no while. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ler do teclado o meu número n, que vai ser quantos números eu quero ler, os n números que eu quero ler. No meu while, eu vou utilizar o contador e eu vou fazer isso enquanto i for menor que n, ou seja, enquanto o número de números lidos for n. Aí dentro do while, eu vou ler do teclado um número inteiro e vou armazenar ele nessa variável aux. E agora eu vou fazer uma comparação. Se a aux for maior do que o maior, ele vai maior agora vai receber o valor de aux. Como isso funciona? Por exemplo, eu digitei o número 10. 10 vai ser maior do que 0, que é o valor que inicia maior. Sim, 10 é maior que 0. Então o novo valor de maior vai ser 10 agora. E eu incremento i. E vou pro próximo e volto para cá. I começou com 0, agora i vai ser 1. I é menor que n, aí vai depender do valor que ele digitar. Por exemplo, se o cara digitar 10, aí eu vou de novo entrar no while. Agora, se o número que ele digitar aqui for 5, 5 vai ser maior do que maior? Não mais, né? Porque o valor de maior agora é 10. Então ele não vai entrar dentro desse if, mas vai continuar incrementando. E aí vai continuar enquanto i for menor do que 10. E aí no final basta printar o valor na variável maior para a gente ter o maior número. Vamos executar aqui e ver como funciona. Bom, primeiro eu tenho que digitar quantos números eu vou ler. Eu vou digitar 10 números, por exemplo. E aí eu vou começar digitando. Vou digitar 1, 2, 30, 4, 0, 15, 28, 3, 5, 6. E foram os 10 números aqui, né? Aqui. Esses são os 10 números. Aqui é o 10 que eu disse quantos números eu vou ler. O maior número que eu digitei foi 30. E ele printou 30 aqui. Agora a gente vai ver a próxima estrutura de repetição, que é o do while. O funcionamento dele é bem parecido com o do while, com a diferença de que o comando a ser executado vai estar fora da expressão. Ou seja, ele vai entrar código, vai executar o comando e depois vai verificar se a expressão condicional é verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, ela vai voltar e vai executar o comando mais uma vez e vai ficar aqui até que essa condição seja falsa. E aí ele sai. Aqui tem uma comparação. Essa é a sintaxe do while. Vai ser do, abre chaves, o código a ser executado, fecha chaves, while, e entre parênteses, na frente do while, a condição a ser analisada. A gente tem um exemplo de problema para resolver usando o do while. Faça um programa que leia um número do teclado até que ele seja maior que 10. Então, vamos fazer aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, aqui tem a estrutura básica novamente, eu vou declarar uma variável inteira chamada número. Eu vou inicializá-la com 0. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que ler um valor inteiro e armazenar nessa variável num. Só que eu quero ler o número do teclado até que ele seja maior que 10. Então, a gente pode colocar esse scanf dentro de um do, dessa forma. Então, eu vou escanear ele enquanto num for faça um programa que lê um número do teclado até que ele seja maior que 10. Menor que 10. E agora, basta printar o valor de num. Printf %d é maior do que 10. E vamos passar num para o printf. Salvei, vou executar.
Então eu vou evoluindo números até que o número digitado seja maior que 10. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Não, 10 entrou aqui no caso porque eu botei menor que 10, né? Se eu não quisesse que 10 fosse maior que 10, que eu acho que é o mais apropriado, eu deveria botar um igual aqui. Vamos dar uma olhada no funcionamento com o igual. 5, 6, 8, 10. 10 não é maior que 10, né? Então não entrou nessa condição. E agora, por exemplo, 22. 22 é maior do que 10. Aqui o F ficou bugado por causa do ambiente que eu estou programando, né? Como eu usei um acento aqui, no Windows isso costuma bugar. Então se a gente puder escrever dessa forma aqui, ele não iria bugar. Por exemplo, 30. 30 é maior do que 10. A última estrutura de repetição que a gente vai mostrar aqui é o for. A sintaxe do for é feita da seguinte forma. O for possui 3 parâmetros. Então é for, e dentro dos parênteses a gente vai ter a inicialização, que é o primeiro parâmetro, seguido de ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula, e o terceiro parâmetro será o incremento. Aí você vai fechar o parênteses contendo os parâmetros, abrir chave e inserir o trecho de código, fecha a chave. O for geralmente é utilizado quando há necessidade de utilizar um contador. Esse é um problema que às vezes você fica muito tempo pensando assim, pô, qual estrutura de repetição eu vou usar? Esse problema é para usar o while, o do while e o for. Essa pergunta não tem muito uma resposta, porque você pode usar eles em praticamente todos os casos, só que sempre tem um ou outro que se encaixa mais apropriadamente. Às vezes você começa a fazer com o for e percebe que o while é melhor, e isso é questão de prática mesmo e tempo. Geralmente o for é utilizado quando tem necessidade de usar um contador, que nem o primeiro exemplo de while que a gente fez, que usava um contador. Aí, aqui tem uma comparação, né, com o while. Isso aqui é bem parecido com aquele primeiro exemplo da aula de hoje. Então, aqui eu estou usando um contador dentro do while. A diferença é que eu tenho que fazer o i++ aqui dentro, como vocês lembram, né? Eu declarava a minha variável aqui, eu inicializava ela com 0, minha variável, não declaração. Aqui eu estava atribuindo 0 a ela. E enquanto i fosse menor que 5, isso aqui é a minha condição, eu fazia o código e incrementava. A única diferença de for é que esses passos básicos aqui, atribuição, condição e incremento, vão estar aqui dentro. Por exemplo, i igual a 0, lembrando que eu tenho que ter essa variável int i definida aqui em cima, declarada aqui em cima. Então, for, abre parênteses, i igual a 0, atribuição. I menor do que 5, condição. I++, eu executo o trecho do código. Então isso aqui vai fazer até que i seja menor que 5. Um exemplo, então, utilizando o for. Leia um número inteiro n e imprima todos os números pares de 0 até n. Observação, usar o comando for. Se vocês quiserem tentar, pode pausar e eu vou mostrar aqui como é que a gente vai fazer. Então, quem quiser pode pausar agora. Vamos começar o programa declarando aqui uma variável n do tipo inteiro, que vai ser o número que a gente vai querer até o limite, né, que a gente vai querer ler. Então vou ler ele do teclado aqui, número n. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou precisar também de um contador, né? Então vou colocar ele aqui, i. Eu não preciso atribuir ele aqui igual a 0 porque eu vou fazer essa atribuição dentro do for, mas se quiser deixar também pode, isso não vai interferir no funcionamento do programa. Eu vou então aqui escrever o for. Então como é que é a sintaxe do for? O primeiro parâmetro é a atribuição. Então eu vou falar para i igual a 0. Por que i igual a 0? Porque eu quero que imprimir todos os números pares de 0 até n. Então eu vou começar de 0. E agora, eu quero até n. Então i menor ou igual a n, porque eu quero que n participe também. Por exemplo, se n for 10, eu vou querer imprimir 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Vocês perceberam que quando eu fiz essa contagem, eu andei de 2 em 2, né? Então esse vai ser o incremento que eu vou querer. I igual a i mais 2. Ou simplesmente utilizando aquela sintaxe, i igual mais 2, a sintaxe abreviada. Então agora eu vou abrir chaves e vou fazer o que eu quero fazer aqui dentro. Então eu quero imprimir todos os números pares de 0 até n. Para isso então, basta eu printar o valor de i, né? %d, printar i. Então dessa forma, i vai começar com 0, ele vai printar 0. Vai incrementar o valor de 2. Vai printar 2. Vai incrementar o valor em 2. Vai printar 4. Isso até ele ser igual ao n. Agora vamos executar aqui para ver o funcionamento. Vamos supor que eu quero ver todos os números até o número 10.
ele printa 0, 2, 4, 6, 8, 10. Que poderia ficar bem melhor se eu colocasse um espaço aqui ou um contrabarra N, né? Vamos usar o espaço nesse caso e vamos testar mais um exemplo aqui. Por exemplo, eu quero todos os números inteiros até 20. 0, 2, 4, 6 até 20. E, por exemplo, eu posso botar também um número ímpar aqui, 13. Aí a diferença aqui é que o limite não ia participar, né? Porque ele ia parar quando fosse menor que N. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Lembrando que todo esse material que eu estou usando, todos esses problemas e tal, estão no material no site do Introcomp, que é introcomp.ufs.br, e vai ter um link na descrição. Agora, para finalizar essa aula, a gente vai falar sobre desvios incondicionais. Em seus principais desvios incondicionais são o break, o continue e o return. Esses desvios incondicionais, não é necessário neles verificar uma condição. E eles são usados para sair de um laço de repetição em uma ocasião especial. A gente já viu uma utilização de algum deles, né? Por exemplo, sempre que a gente faz lá o int main, a gente coloca o return, que serve para finalizar aquela função, para sair da função, informar o fim da função para o programa. E o break também, caso vocês estejam lembrados da aula anterior, ele é utilizado dentro do switch case, aquela estrutura lá. A gente pode entender um pouco melhor o funcionamento do break. O break, ele simplesmente sai do laço de repetição. Por exemplo, nesse caso aqui, nesse exemplo, se essa condição for verdadeira, ele vai dar um break e vai pular para o trecho de código depois do while, ou seja, ele vai sair de dentro desse laço de repetição, do while. O continue, o que ele vai fazer é fazer com que a iteração atual pare e pule para a próxima iteração. Ou seja, se essa condição dentro do if for verdadeira, ele vai dar um continue e vai pular para a próxima iteração do while. Agora um exemplo para a gente fazer e testar os nossos conhecimentos em desvios incondicionais. Faça um programa que receba idades do teclado até que o valor -1 seja digitado. Imprima a média dessas idades ao final. Observação: utilizar o comando break. Quem quiser pausa o vídeo aí e depois a gente volta para fazer junto. Bom, vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai precisar para esse programa é as nossas variáveis. Eu vou declarar aqui uma variável idade, que vai servir para armazenar as idades que a gente vai ler do teclado. Eu vou precisar também de um contador. Esse contador vai servir depois para a gente fazer a média, porque eu vou precisar saber quantas idades a gente leu. Depois vocês vão ver melhor o funcionamento dela quando tiver o código aqui. Eu vou precisar também das minhas variáveis média, que vai armazenar a média das idades, e minha variável soma. Então a ideia vai ser, tipo, ler a idade, somar idade a essa variável soma aqui, fazer soma igual mais idade, incrementar o contador, e depois vai bastar, pra gente ter a média, basta dividir a soma pelo contador. Já que o programa pede pra gente utilizar o break, eu vou fazer um while 1. O que esse while 1 vai fazer? 1 sempre é verdade, então esse while vai rodar para sempre, ou seja, indefinidamente. Por exemplo, eu posso mostrar para vocês aqui. Eu posso botar, por exemplo, um print aqui, oi, dentro desse while, e se eu mandar executar, ele vai rodar isso aqui para sempre. Por exemplo, aqui ele está printando milhões de vezes oi. Eu posso dar Ctrl C para interromper isso aqui, ou simplesmente clicar aqui. Então, a gente vai querer que ele fique dentro desse while, enquanto a idade digitada do teclado não for -1. Então a gente vai ler uma idade do teclado, idade, e agora a gente vai colocar um if. Se idade for igual a -1, eu vou utilizar o break para sair desse laço de repetição, ou seja, ele vai sair do while. Mas se a idade digitada não for -1, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer somar o valor dessa idade à minha soma. Então, soma igual a soma mais idade, usando a sintaxe abreviada aqui. E depois eu vou querer incrementar o contador. Porque dessa forma eu sei que eu li eu sei a quantidade de dados que eu li, né? Por exemplo, ele vai digitar um número, se esse número não for -1, eu vou somar esse número à soma e vou incrementar o contador. Aí agora o valor de contador vai ser, era 0, virou 1. Eu sei que ele é uma idade. Ele vai fazer isso enquanto ele vai fazer isso vai ser para sempre, mas se idade for igual a -1, ele vai sair. Aí aqui fora, basta a gente fazer média igual a soma dividido pelo contador e printf, minha variável média é float, printar a média. Eu posso botar aqui também 1% .2f, caso eu queira limitar o número de casas decimais. Posso botar um /n aqui também para ficar mais bonito. Return 0. Então vamos rodar aqui e ver como ficou o funcionamento desse código.
Eu posso digitar aqui vários valores de idade. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele nunca vai sair daqui. Só vai sair daqui quando eu digitar o valor menos 1. Que aí a média desses valores doidos que eu digitei aqui foi 16.09. Agora eu vou digitar uma quantidade que dê pra gente calcular a média. Por exemplo, o número 1, 2 e 3. Eu digitei 3 números, a soma desses números vai ser 6. Então a média vai ser 6 dividido por 3, 2. Basta digitar menos 1 e eu tenho a média 2. Bom galera, isso encerra essa videoaula. Fiquem ligados no canal para futuras videoaulas e qualquer dúvida vocês podem perguntar pra gente pelo e-mail, pelo grupo do Facebook ou pelo Moodle. Valeu galera!